foi feito amigo de tudo que a gente sonhou. O que foi feito da vida, o que foi feito do amor. Quisera encontrar aquele verso, menino, que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mais vale o que será, mais vale o que será. Um trabalho que a gente começou em 2004, meio que por acaso, né, e que acabou se transformando numa linha de pesquisa do nosso programa de pós-graduação, né, Sociedade, Direitos Humanos e Arte, que tem tido uma grande demanda, quer dizer, muitas pessoas interessadas em fazer pesquisa em direito de cinema. Já temos várias dissertações de mestrado defendidas, agora temos a Nádia, que está no doutorado, que possivelmente vai resgatar essa linha também na sua tese de doutorado. Enfim, ver o fruto do trabalho, né, de tanto tempo, e ver que o trabalho continua, o grupo se renova, né, novos alunos entram, como o Tiago, que agora também está começando sua dissertação de mestrado. Enfim, desejar a todos um bom seminário, um excelente seminário, e desde já agradecer muito a presença de todos aqui, né? Na verdade, esse seminário sempre tem sido uma desculpa para reunir os amigos, né? A minha sorte é que os meus amigos, né, professor, são os melhores. Então, eles são não só amigos, como também extremamente competentes. E isso é uma honra, quer dizer, um privilégio a gente poder fazer algo de grande qualidade com pessoas muito queridas. Então, muito obrigada a todos pela presença. Os dois filmes são, eles colocam, acredito que essa mesa tenha sido pensada muito com a questão relacionada à herança da ditadura e relacionada também com a justiça de transição no Brasil, os desafios da justiça de transição. Não sei se vocês conhecem, a professora Juliana tem um excelente artigo sobre isso. É um artigo sobre exatamente as políticas de transição no Brasil e a população indígena. Esse é um artigo que foi publicado nos Quaderni Fiorentini pela História da Terceira Jurídico Moderno. São fruto de um evento no qual nós participamos lá em Matirata, a gente teve a oportunidade de debater. Então, é um texto que, de plano, virou um texto importante para a área, porque reflete com profundidade sobre aquele capítulo da Comissão Nacional da Verdade, do relatório final, que fala da população indígena. Então, é um tema que pode ser tratado por vários ângulos, né? A gente poderia entrar nele por várias frentes. Eu sugiro o seguinte percurso aqui. Eu vou falar um pouquinho do filme, o primeiro filme, né? O Mato Eles. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha interpretação relacionada à política do tempo. Depois eu faço alguma reflexão sobre perspectivas para o futuro. Em primeiro lugar, quero dizer, eu fico até com um pouco de receio de fazer observações cinematográficas na presença de um diretor de cinema. Nós temos o professor Rubem Cacheiro, é o diretor, né? Então estou aqui, ele deve estar pensando agora, Juliana, esse pessoal do direito é muito pretencioso, né? Vem, se reúnem, falam de cinema, acham que entendem de cinema e ficam lá dando os palpites deles, e depois publicam isso em obras coletivas, né? E saem realmente com a vaidade muito em dia. Assim, né? Bom, eu diria que ele tem alguma razão se ele estiver pensando isso, mas, de certo modo, o que eu achei interessante desde a primeira vez que eu vi o filme foi que, acho que um documentário feito no início dos anos 80, em um dos primeiros filmes do diretor, se não me engano, o segundo filme dele, é um documentário muito interessante da perspectiva mesmo fílmica. Ele tem vários recursos interessantes. Ele tem filme dentro do filme, né? Aquele momento que entra aquela expedição dos anos 50. Ele tem uma brincadeira com o começo, né? O Sérgio Bianchi apresenta, né, os 3 grupos indígenas. Ele tem uma presença, você falava sobre o Jean Rouge, sobre a questão da presença na Câmara. Ele deixa, a primeira entrevista tem um microfone, né? E ele aparece interagindo com o entrevistado. Então tem muitas opções, digamos assim, muito explícitas, que eu acho muito criativa a maneira como ele construiu essa narrativa. Em todos os regimes políticos, a família tem uma função específica.
Cada regime construía a sua forma elementar de estabilidade sobre a família. Esta afirmação é válida não só para as ditaduras conservadoras ou do tipo fascista, mas também para aqueles que deviam realizar a sociedade socialista. Mas vale também para aquelas organizações políticas que é comum serem chamadas da democracia. A afirmação vale a tal ponto que ela se encontra com descrição generalizada também nos manuais de sociologia nos quais se diz que as relações nucleares do tipo familiar constituem a sociedade. É normalmente admitido, por exemplo, o fato que se expresse que se deve salvar a família para salvar a sociedade, que a família moderna está sendo destruída, que se deve reconstruir a família. E podemos continuar. Ora, também parece ser difícil pensar que afirmações deste gênero sejam fornecidas de sentido. É seguro, em vez, que essas afirmações tenham firmemente juntas formas de legitimação de antes e de depois, formas de legitimação dos regimes e das transições, as quais não são mais que os percursos temporais que conectam estreitamente os regimes entre eles. Não fala do direito, não fala da Albânia, fala de si. Quando fala, porque fala muito pouco. Eu acho que a poética, a técnica narrativa desse filme, seja o silêncio. Os grandes espaços de silêncio. Os grandes espaços que não se veem através das janelas frente às quais os protagonistas tentam de olhar a si mesmos, olhando um mundo que não se vê, porque geralmente é noite quando estão aí. Então, essa poética do silêncio, poética do não falar. Esse me parece que seja um dos caracteres importantes dessa obra de arte. Por quê? Porque este silêncio, eu acho que tem uma função de agir como medium entre a interioridade e a exterioridade, entre o ator e o observador, entre o mundo vivido e a expectativa de viver o mundo. Assim que este silêncio se manifesta como experiência. E o observador faz ele mesmo a experiência do silêncio. Sempre quando, na tradição pós-estruturalista, a gente vai trabalhar com a categoria da biopolítica, de alguma forma eu estava cansada de falar do sujeito da captura. Bom, o sujeito dos direitos humanos é o sujeito da produção de violência, em alguns momentos de alguns cursos ficou claro, né, a ideia de captura. Eu estou muito satisfeita com a tradição da captura do Foucault e do Agami, de mostrar a vulnerabilidade da vida nua, mesmo o sujeito diante da lei, né, o sujeito é uma vida matável, é só pensar no cotidiano da polícia do Rio de Janeiro e pensar na construção estatal da seletividade da vida. Então, esse é um vocabulário que eu já vinha acostumada a lidar com quem trabalha com direitos humanos e violência e vive no Rio de Janeiro. Não tem como não operar, né, esses mecanismos de uma forma que faça sentido. Mas a pergunta que eu comecei a fazer é: esse sujeito resiste? Como ele resiste? Ou seja, o mesmo, se a gente pega experimentos que acontecem no Brasil, de sujeitos da profunda vulnerabilidade da captura da biopolítica, né? Biopolitizados, vamos dizer assim, por Foucault e por Marx, né? Biopolitizados pelas duas grandes tradições. Como ele responde? Como ele consegue se reinventar? De onde vem isso? Ou é só captura mesmo? Então, quero dizer que eu estou absolutamente consciente de que o sujeito existe uma
consagração do sujeito da captura, né? Do sujeito da violência. Então, sabendo disso, a pergunta é, então, esse sujeito diante do processo de injustiça social, essa subjetivação, ela ao mesmo tempo captura, produz violência no sujeito, mas ao mesmo tempo ele empodera? Existe algum momento em que uma situação de opressão, ela seja a mesma que possibilite o empoderamento? O primeiro sintagma do título é deconstrução da subjetividade. Começo pelo genitivo, objetivo e soggettivo. Esse genitivo nos permite, por um lado, ler que o objeto da deconstrução, pego essa palavra no sentido filosófico da palavra, no? Deconstrução na tradição Derrida e tal. A desarticulação e deconstrução não pode não ser a subjetividade, o sujeito é a subjetividade. Assim, o que está em jogo é a deconstrução, a desarticulação da categoria de sujeito e soggettividade, ambos vinculados a uma certa tradição filosófica moderna. O genitivo soggettivo, por outro lado, nos impele a refletir sobre o sujeito da deconstrução, o que, se queremos, a posição da crítica, ou ainda da crítica da crítica, ou seja, uma suposta autoridade do discurso filosófico, que, no entanto, ao posicionar-se come soggetto de fala deconstruttiva di si mesma, filosofia che deconstrui a propria filosofia, rivendica a si surrettiziamente un'autoridade. E justamente pelo fato do testemunho mostrar algo que a maior parte das pessoas não julga possível, é que ele é imprescindível. O relato dos que sofreram mostra em si uma necessidade de se ter acesso a esse sofrimento, a essa verdade dos fatos das vítimas, e não somente a história, normalmente dos vencedores, para que essa história possa ser recontada de maneira distinta e que não seja a mera repetição dos fatos. Ela não se limita a dizer, eu estava lá. Ela acrescenta, acreditem em mim, é da confiabilidade e, portanto, da atestação biográfica de cada testemunha, considerada uma a uma, que depende, em última instância, o nível médio de segurança de linguagem de uma sociedade. Fim da citação. Segundo Riquet, o arquivo, cito, apresenta-se assim como um lugar físico que abriga o destino dessa espécie de rastro que cuidadosamente distinguimos do rastro cerebral e do rastro afetivo. A Gayle Rubin, que é uma feminista, tem um trabalho que ela comenta sobre a ideia de hierarquia sexual. Então, ela vai falando assim, quem está onde na hierarquia sexual. No topo da pirâmide estão os casais casados, heterossexuais, monogâmicos e casados. E cá embaixo, as prostitutas, as pessoas trans, né? Então, a Butler diz, quando uma pessoa está fora dessa norma, ela pode ser desumanizada e vista como objeto, né? Por que essas cenas, né? Por que os filmes do Almodóvar, não são todos que ele faz isso, não vou aqui discutir bem o tempo, né? Por que essas duas cenas e esse filme me chamaram a atenção na época, né? O que o Almodóvar faz em Tudo Sobre Minha Mãe ele mostra para nós que o que nós fazemos, ele mostra essa ideia do gênero como paródia. Ele diz, olha, é tudo uma imitação reiterativa, né? Então, nesse sentido, ele subverte a norma, ele mostra que é possível subverter a norma. E algumas questões que eu acho que estão sendo muito discutidas hoje no debate sobre gênero, identidade de gênero,
ainda o campo de batalha é muito grande, né? A Juliana já pontuou isso e eu queria pontuar algumas outras coisas. A primeira, eu acho que talvez assim, se for para dizer o que eu gostaria de comentar desse filme, eu gostaria de comentar a partir de duas questões, a noção de corpo e subjetividade, né? Primeiro ponto que parece bastante interessante é o modo como todos esses corpos desviados, digamos assim, porque, claro que quando a gente pensa na Grado, ela é a mais emblemática, a Juliana já lembrou, também tem a Lola, mas a própria Uma também é um corpo desviado, a própria Nina também é um corpo desviado, ou seja, nós temos aí uma profusão, né, de subjetividades que não se encaixam dentro dos nossos padrões clássicos, de normalidade, vamos dizer assim. E é bastante interessante que nesse filme todas essas figuras absolutamente desviadas, né, forçando um pouco aqui o termo, elas são tratadas com uma tal naturalidade, elas aparecem com uma naturalidade no filme que a natureza do desejo fica um pouco, digamos assim, questionada. Aquela ideia de que há um desejo que seja natural, há uma forma de desejar que é natural, que é ligada a certas identidades de gênero, que é ligada a certas constituições masculino e feminino. Isso tudo acaba sendo transgredido e docemente transgredido dentro desse filme, né? De uma preocupação muito grande com o que a gente está falando dos outros, sobretudo povos, pessoas que a gente conhece muito mal, a sua cultura, a sua sociedade, os seus conceitos, né? A responsabilidade imensa que a gente tem que ter com a divulgação dessas imagens. Então esse filme, primeiro que não é um filme não é um filme meu, apesar de estar lá a direção, porque foi os próprios, é um ritual que tinha 20 anos que não acontecia. Esses índios que estão na fronteira do Brasil com a Venezuela, tem índios na Venezuela e lá do Brasil, eles falaram, vamos fazer esse ritual, vamos chamar, conversou com a antropóloga que é Elaine, que trabalhava com eles, que me chamou para ir lá ajudar a fazer a filmagem desse ritual, mas a gente foi fazer com eles próprios filmando, né? E eles filmaram com pequenas câmeras. Eu filmei também, mas a maior parte das imagens os próprios índios filmaram, porque tinha cena. Bom, o filme dura 5 horas e pouco, né? Então eu passei apenas uma pequena parte, vocês não iam ter, a gente não teria tempo para ver tudo, mas o filme tem cenas quando eles vão caçar na mata, em vários lugares diferentes, e evidentemente uma pessoa só, a gente jamais faria esse filme sem eles, sem os próprios índios. E mais do que isso, no momento da montagem desse filme, que era para eles, né, na verdade, assim, só rapidinho, eles ficam fazendo bebida, essa bebida eles tomam durante mais ou menos uma semana. É uma bebida alcoólica, fermentada, que usa um negocinho, eu tomei, te garanto para vocês que faz efeito, muito efeito, né, porque tem uma substância lá, um pouco, eu não sei, é muito segredo, a gente não pode mostrar isso nos filmes, eles não quiseram mostrar essa substância, né? É uma planta natural, eu fui com ele escolher, não é uma substância química, é uma planta natural, mas que produz um efeito pelo menos em mim, toda antropóloga tem que experimentar essas coisas, para você falar disso, você não pode, é impossível. Então eu experimentei para ver qual efeito tinha essa planta. E tem um efeito, pelo menos em mim, eu acho que é o deles, pelo menos é o tiro deles, porque é o que eles procuravam da memória, né? De não esquecer as coisas, lembrar das coisas e dos campos. Então, e também para não dormir, porque essa festa durou uma semana, as pessoas praticamente não dormiam nada durante uma semana, né? Bebendo, para isso você tinha que beber, não dormir e lembrar das músicas que, na verdade, são as músicas, toda a história do Svetlana e do universo, né? Através desses 5 dias eles contam tudo que existe no mundo. É uma coisa impressionante. Quer dizer, deveria contar, porque evidentemente é pouco tempo para contar, né? Então eles contam apenas uma pequena parte. E eu me lembro que quando a gente levou o Vicente de Castro, essa pessoa mais
mais velha, que é o Sabedor, os Cantos e tal. A gente levou ele para Belo Horizonte, lógico, a gente queria montar o filme junto com eles e tal. A gente ficou lá mais umas 2 semanas conversando sobre esse filme. O que mostraram, o que não mostraram, muitas coisas não podiam ser mostradas. Mas assim, isso é uma anedota só para terminar. Ele chega em Belo Horizonte, nessa época a gente desceu no Porto da Pampulha ainda. Tinha voos, né, que ele vinha de Boa Vista, ele chegou na Pampulha, aí ele me perguntou a Lagoa da Pampulha, que lagoa é essa aqui e tal? E eu expliquei para ele que era a Lagoa da Pampulha, que tinha sido uma barragem que tinha sido feita para a construção da estrada, da cidade. E aí ele ficou pensando, ele falou assim, já sei. Ele deu um nome na amiga dele, que eu não lembro, essa é a lagoa tal, essa é a lagoa onde estão todas as doenças. Hoje ela fede, literalmente, né? Então, lógico que, né, o conhecimento dele foi por essa sensibilidade também, mas dentro do pensamento deles, dos Yeruana, né, o mundo foi construído e criado pelos heróis míticos, Rio de Janeiro também, em outros lugares. Ele conta mais ou menos isso no filme rapidinho, como que foi a invenção dos cantos, dos instrumentos. Então ele cita vários nomes de espíritos, são vários diferentes, né? E esse filme foi feito para eles. Tem um enorme sucesso entre eles, evidentemente. Bom, eu vou parar por aqui, depois se vocês quiserem a gente conversa um pouco mais. Mais vale o que será, e o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar, que é cobrando o que fomos nós iremos crescer.